E aí, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para mais uma aula no que diz respeito aí à reforma na parte elétrica, né? Elétrica predial, residencial aí. Então, basicamente, o cara aqui já cometeu o erro grosseiro, né? De colocar disjuntores com a corrente nominal maior, né? Do que a corrente suportada pelos condutores aí do circuito. 32 amperes aí, eu tenho condutores de 1,5, de 2,5, enfim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para organizar esse quadro é tirar essa bagunça daí, tá? Já conseguimos chegar aqui com os condutores adequados vindo lá do meu padrão de entrada, tá? Então a gente vai tirar esses disjuntores aí, todos eles na verdade, para poder organizar, e vai colocar um geral, curva tipo C, 50 amperes, e vai colocar o DPS tanto no fase quanto no neutro. E aqui eu tenho, ó, é importante mostrar para você, a gente tem DPS, eu tenho um DPS tanto classe 1, classe 2, enfim. Eu tenho aqui um DPS 60 kA, que é adequado para colocar, adequado para todas as aplicações, seja no quadro geral lá, né, como um DPS classe 1, ou dentro mesmo, como DPS de classe 2, no caso aqui. Por quê? Porque o de classe 2 ele teria uma corrente de descarga aí, de raios, né, menor, né, então de 45 kA, certo? Depende aí do fabricante também, né. Então, como nessa residência aqui, né, a gente tem um quadro geral aqui embaixo, para a parte de baixo desse é como se fosse um duplex no primeiro andar aqui. A gente tem esse quadro geral aqui, então eu vou usar esses DPS dessa forma aqui, tá? E como não dá para colocar todos os circuitos só nesse quadro, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, e é assim que está hoje, tá? Essa absurdo aqui tá dessa maneira. Inclusive lá em cima tem um jump que foi feito aqui, ó, uma conexão que foi feita aqui, tá? E o cara simplesmente levou um cabo de 4 mm lá e tá alimentando lá em cima 2 ar-condicionado, 2 chuveiros, circuito tomado, circuito de iluminação, enfim, com apenas um cabo que tá subindo, tá? Então a gente vai corrigir isso, vai colocar outro quadro lá em cima, porque lá eu vou ter também diversos componentes lá, tá bom? Então aqui eu vou colocar esses dois DPS aí e esse disjuntor geral e os demais disjuntores do circuito, né? Vou colocar DR também, enfim. Mas por começo a gente vai fazer assim, tá? Vai organizar aí a parte geral da segurança contra curto-circuito, circuito e contra a sobretensão aqui com o DPS, tá? Curto-circuito com disjuntor, né? Proteção do circuito, e sobretensão aí com os DPS. E é uma coisa importante aqui na seleção do DPS, né? A tensão dele, ó. Tensão aqui entre fase neutro 220. Então tem um DPS aí de 275 volts, ou seja, a corrente, a tensão nominal do DPS sempre tem que ser maior, a tensão dele é maior do que a tensão da sua rede, tá bom? Então, isso é muito importante a gente frisar. E a corrente aí, você vai, como eu falei, você vai escolher classe 1, classe 2, a depender do tipo de quadro seu, né? Se é um quadro geral, né? Classe 1 normalmente você utiliza. Se tem um quadro geral, você usa classe 1, e nos quadros terminais você usa classe 2, né? E quanto maior a corrente de descarga, melhor. Se eu estou usando aqui um de 60 em vez de, por exemplo, de um de 45K, melhor para mim, né? Então vou ter uma capacidade aí de sorver mais corrente e jogar ela para a terra, tá bom? Então basicamente eu queria passar essas dicas aí em relação a isso, tá? E a gente segue aí no decorrer dessa reforma aí, nosso curso completo aqui no Universo da Elétrica, cursos e consultorias, tá bom? Quem falou com você foi seu amigo professor Jatos Caetano, tá bom? Não esqueça de visitar nosso site oficial www.universodaelétrica.com, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 0819 8157 8070. E o nosso e-mail é universodaelétrica@gmail.com. Não esqueça de clicar em gostei aí e deixar o seu comentário. Vamos nessa.